E aí, meus amigos, está começando mais um programa Moviola, bate-papo sobre cinema aqui na Play TV, e hoje a gente vai falar sobre grandes atuações no cinema, com a participação aqui de Rafael Truffaut, que é professor de interpretação, né? Entende do assunto, e fez uma lista, né, de alguns filmes, né, que trazem grandes atores, grandes atuações aí pra gente. Sim, na verdade é uma lista que eu costumo utilizar nas aulas para falar um pouco sobre atuação. Bom, você falou, né, eu sou professor de interpretação, minha formação em artes cênicas, né, formação teatral, mas às vezes o próprio teatro, como ele é uma coisa que fica em cartaz um tempo, então você até vê algum trabalho que foi interessante, mas às vezes o aluno não consegue assistir, eu costumo utilizar o cinema como um material pedagógico para o trabalho de formação do ator. E os filmes que eu vou pedir agora nessa lista, né, que eu falei nessa lista, são os filmes que eu costumo passar em aula, ou eu peço para os alunos assistirem, para explicar alguns conceitos e quebrar também uns mitos, uns estereótipos do que seria grandes atuações, né? Tanto que a lista ela é bem diversificada por causa disso. E quem que você trouxe aí, então? Vamos começar a lista. Para começar, eu trouxe o Marlon Brando, numa Rua Chamada Pecado. É uma atuação, né, histórica, a primeira atuação dele, na verdade, por uma questão que é o seguinte: muitas vezes, né, o ator, quando ele começa, ou na vida dele, ele costuma falar muito que ele precisa parecer natural, né? Você tem que ter uma naturalidade em cena, né? Diretor de publicidade, cinema, fala muito, seja mais natural, né? E aí, o que é essa naturalidade, né? Parece que você fazer qualquer coisa. E não é, né? Eu costumo falar para os meus atores que não é você ser natural, é você parecer que está natural. E o Marlon Brando, nesse filme, ele, como eu disse, né, foi o primeiro que ele filmou, não foi o primeiro que estreou nos cinemas, mas foi a primeira filmagem dele, o primeiro trabalho dele no cinema, foi de uma peça que ele já tinha feito na Broadway, que é O Bonde Chamado Desejo. Ele fez com o mesmo diretor, que é o Elia Kazan, e ele fez esse papel, que é o papel de Stanley Kowalski. Mr. Kowalski is too busy making a pig of himself to think of anything else. The face and your fingers are disgustingly greasy. Go wash up and then help me clear the table. Now, that's how I'm going to clear the table. Don't you ever talk that way to me. Nesse filme, essa questão de parecer natural, né, parecer que você o seu personagem ele faz parte de si, é fantástico. A primeira cena, quando ele aparece, eu passo em aula para as pessoas perceberem como que aquele espaço onde o filme acontece, né, aquele quarto, aquela casa pequena onde o filme acontece, como ele age de uma maneira como se ele morasse ali, numas coisas que às vezes o aspirante ator nem percebe, mas que fazem a gente traz a veracidade da atuação. Então ele chega, ele se coça, aí ele mexe na manga, ele coloca o cigarro na manga, aí ele vai conversar com ela, cruza os braços de uma maneira cotidiana, faz uma brincadeira. E é muito louco porque a Vivien Leigh, que é a atriz, a outra atriz que contracena com ele nessa cena, ela é de um tipo de atuação antiga ainda, que é uma atuação mais de tons mais fortes, de muito pontual, né, de olhares, enfim. Marcação teatral? Uma marcação um pouco mais teatral. Ela também fez esse papel no teatro, ela fez em Londres. E ela traz esse tom um pouco mais antigo da atuação, e ele traz uma atuação que vai virar atuação, né, moderna e contemporânea a partir dos anos 50. How long are you here for? I don't know yet. You gonna shack up here? I thought I would if it's not inconvenient for you all. Traveling wears me out. Well, take it easy. It's not those cats. Por exemplo, num outro filme do Marlon Brando, que é o Sindicato de Ladrões, tem um momento que ele está andando com a Eva Marrissan, que é a atriz. Eles estão conversando e ele está com uma luva e a luva cai. E ele traz aquilo para a cena, ele pega a luva de volta e ele fica mexendo com a luva. Então ele está nesse clima que eu falo que é um clima de jogo. E esse filme, e o próprio Marlon Brando, é um exemplo assim, genial de como você está dentro desse estado de jogo, passa uma naturalidade. Well, I'll be a teacher.
teacher. That's very good, you know. Personally, I admire brains. My brother Charlie is a very brainy guy. He had a couple of years of college. It isn't just brains, it's how you use them. Último exemplo que também é fantástico. No último Tango em Paris, Ótimo. tem uma cena, um filme fantástico, tem uma cena que é a cena que ele entra no quarto e tá a mulher dele morta. Ele começa a falar com a mulher dele. Cena belíssima. Ele não tinha o texto decorado naquela cena. Então o texto ele tá espalhado no set. Então, quando você sabe disso e você vê a cena, você vê que ele olha para cima, ele vai falando com ela, ele abaixa o olho, ele vai falando com ela, ele abaixa o olho, ele vai procurando o texto e vai dando. Even if a husband lives 200 fucking years, he's never gonna be able to discover his wife's real nature. Tem uma história que não se sabe se é lenda, não sabe se é verdade, mas já virou história, que a primeira sequência do Poderoso Chefão, quando começa, aquele gato não era para estar na cena, ele surgiu. E aí ele pegou aquele gato e ele começou a brincar com ele para fazer essa primeira imagem do Corleone. E que virou história, né? Tipo, os gestos que ele vai colocando, né? Como ele vai fazendo carinho no gato e parece que é uma pessoa super carinhosa, super tranquila, ao mesmo tempo que a gente sabe que ele está combinando com outros se ele vai matar o inimigo do parceiro dele ou não. Então, isso que eu falo que é genialidade, né? Qualquer outro ator poderia fazer um chefão com uma cara amarrada ou com uma voz muito dura. Não, ele escolhe um tom mais suave, ele escolhe esse gesto justamente para fazer essa contraposição. Essa pessoa que mata várias pessoas, que manda matar várias pessoas, também é uma pessoa muito carinhosa. Que depois, durante o filme, vai se mostrar, né? Na relação que ele tem com a família, enfim. But you don't ask with respect. You don't offer friendship. You don't even think to call me Godfather. Instead, you come into my house on the day my daughter's to be married and you ask me to do murder for money. Bom, Rafael, já que tu falou no Poderoso Chefão, vamos falar sobre Al Pacino, mas vai ser no próximo bloco, então fica por aí que a gente já volta. Estamos de volta com esse Moviola especial Grandes Atuações no Cinema. No primeiro bloco a gente falou sobre o Marlon Brando, agora a gente vai falar sobre o Al Pacino, outro grande ator, né? Outro grande ator, no filme Scarface. O Scarface eu costumo utilizar como exemplo nas minhas aulas, porque também tem um mito do trabalho do ator que no cinema o ator não pode exagerar, né? Ele tem que ser contido. Tem até uma coisa que eu costumo falar, né? Às vezes direção de ator no cinema é menos ou mais. Ou, tá muito teatro. Né? Às vezes o diretor de publicidade, diretor de cinema só fala isso, né? Menos, mais, muito teatro. E aí tem essa coisa, né? Não, se você é muito teatral, você é muito exagerado, você não pode ser no cinema. Uma grande balela, na verdade. Eu acho que esse filme do Al Pacino como o Tony Montana, fazendo Scarface, é o exemplo disso. Fuck you, man! Who put this thing together? Me! That's who! Who do I trust? Me! E é muito engraçado porque se você vê o Scarface dentro da carreira do Al Pacino, ele é um divisor de águas. Porque o Al Pacino, ele é um pouco da escola, do Marlon Brando, do Dustin Hoffman, uma galera mais anos 70. Apesar que ele não trabalhou com esse lado, ele trabalhou com o Lee Strasberg, o Al Pacino. E, por exemplo, se você vê o Poderoso Chefão 1, 2, é uma atuação super contida, né, de olhares, de respirações, de gestos. E aí ele vai fazer o Scarface com o Brian De Palma, onde ele vai fazer um cubano, que é o Tony Montana, e é uma atuação que é cheia de cores. Se a gente fala que a primeira eram tons... Se a gente vê o Poderoso Chefão, a gente fala que são tons mais tranquilos, sépia, esse é uma explosão de cores. Say hello to my little friend! Okay? You wanna play rough? Okay. Go! Okay, you like that? Huh? You want more? Okay! Your horse? Go!
E durante a filmagem, né, a trajetória do Tony Montana, é muito interessante perceber que o Brian De Palma, percebendo que o Al Pacino ele ia para esse registro de tintas mais fortes, como eu costumo falar, ele vai mudando, inclusive, a cenografia e a direção de arte desse filme. Então, quando o Tony Montana vira o grande gangster, o espaço lá da mansão dele nada mais é que um reflexo da atuação do Al Pacino. Exagerada, barroca. E, para mim, é a grande atuação do Al Pacino na história dele. E, inclusive, eu acho que depois do Scarface, ele só ficou se repetindo num tipo. What do you want me to stay there and do nothing? Hey, I'm no fucking criminal, man. I'm no puta of a thief. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. And I want my fucking human right. Now, just like the president Jimmy Carter says. Okay? Um grande diretor para um grande ator. O Brian De Palma é um excelente diretor e ele soube perceber o que o ator dele estava propondo e encaminhou o filme para isso. Até as próprias tomadas é muito interessante, elas vão mudando. Então, o que antes são planos mais americanos, no começo, né, que é a trajetória dele, depois, quando ele vira o grande chefe, quando ele vira o grande gangster, são panorâmicas, é uma direção que eu costumo falar mais operística, assim, né? Então, não tem corte, são planos sequências, né, mostrando, né, se relacionando com essa personalidade da personagem. Now you let me go, I'll fix this up. Sure, man. Maybe you can handle yourself one of them first-class tickets to the resurrection. Fucking punk. Son of a bitch. So long, Mal. Have a good trip. Fuck you! Rafael, cara, esse papo tá muito interessante, então na semana que vem a gente vai continuar, vai falar sobre mais grandes atuações no cinema. E é isso aí, esse é o Moviola, um grande abraço, até semana que vem.